Alô família, sejam todos bem-vindos a mais um Visioncast com Danny Timan. Este programa que entra na sua casa aqui no YouTube quando são 21 horas, todas as sextas-feiras, e também na tua TV. Eu quero agradecer desde já a todos que têm sido fiéis aqui ao nosso programa e vocês que têm deixado os vossos comentários e vossas contribuições. E eu já disse sempre, deixa aí o teu sininho, partilhe e nos ajude a crescer para que nós possamos também nos tornar referência aqui na nossa capital ou no mundo como um dos maiores podcasts. E já sabes, tudo aquilo que é polêmico é o que partilhamos mais, mas aquilo que pode transformar e mudar a vida de um irmão ou de um ser humano, não partilhamos. Partilhe coisas que vão ajudar no crescimento emocional das pessoas, na cura emocional. Partilhe coisas que vão ajudar no desenvolvimento pessoal daqueles que podem ouvir este podcast. E hoje não será diferente. Trazemos um convidado que vai abençoar a tua vida, vai te fazer entender coisas extraordinárias concernente ao Evangelho. Não só o Evangelho no geral, mas também aqui em Moçambique. Falamos nada menos e nada mais que o nosso convidado, reverendo, assim que eu o trato, reverendo JC Maloa. Reverendo, seja bem-vindo aqui ao Visioncast com Danny Timani. Muito obrigado, Dan, pelo convite. Quero saudar as pessoas aí em casa na paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre uma alegria, sempre um privilégio, é muito bom sempre estar consigo. Sempre que a gente conversa, saem coisas muito produtivas. Então tenho a certeza que este vai ser um podcast excepcional, extraordinário, e que o Espírito Santo de Deus vai nos ajudar aqui a transmitir para o povo moçambicano, e não só, angolano, brasileiro, português, todos os palopes, e também, quiçá, alguns que falam a nossa língua, que se expressam em português, mas estão a viver na diáspora, né? Nas Europas, nas Américas e na Ásia, a poderem, também na África, né? nos outros países aqui da África, entenderem o cenário espiritual, social, econômico, político, enfim, aquilo que o Espírito de Deus nos orientar a conversarmos, que Deus possa nos ajudar. Reverendo Maloa, hoje nós estamos com um tema que é: a que se deve a falta de honra em Moçambique? Principalmente o nosso foco estará para a igreja em Moçambique. O que nós temos notado é uma falta de honra, ou não conseguimos honrar aquilo que são os nossos, não interessa o nível e o tamanho do trabalho em que a pessoa vem desenvolvendo ou vai desenvolvendo, mas nós temos esta deficiência de honrar. E se honramos, só honramos quem nós seguimos, ou quem é nosso pastor, ou quem é nosso líder, ou quem é da nossa igreja. E não conseguimos parar e olhar de uma forma no geral e começarmos a honrar aqueles que antes, talvez, do pastor que você tem, são pessoas que foram pioneiras, são pessoas que desbravaram, são pessoas que nos momentos mais difíceis eles romperam com as barreiras aqui em Moçambique. Falamos dos Vovô Mulungu, falamos dos pastores Sidumo e muitos outros mais. Então, qual é a tua observação neste déficit que nós temos de falta de honra? É uma problemática muito bem identificada, muitos dos problemas que a sociedade moçambicana tem parte de questões de berço, questões culturais, de onde as pessoas vêm, e o tipo de educação que foram dadas, e isso acaba, de certa maneira, se transferindo para as várias esferas da convivência social que o indivíduo transporta consigo. Porque estas questões precisam de fato ser ensinadas dentro de casa, né? A questão da honra, que vai também muito com a questão da gratidão, né?
saber reconhecer as pessoas que são importantes na sua vida, no seu processo de crescimento, pessoas que jogam um papel muito importante em algum momento, porque Deus vai colocando várias pessoas à medida que a gente vai passando de estágio em estágio, de posição em posição, de nível, de vários momentos em nossas vidas. Deus vai colocando ali pessoas que servem de professores, servem de exemplo, de inspiração, servem de autoridade. E a maneira como a gente percebe a importância dessas pessoas vai determinar também quem nós vamos ser. Acontece que a maior parte das pessoas quer receber honra, querem ser honradas, mas elas não sabem honrar. E eu disse que isso começa de casa, porque determinadas características nossas bebemos mesmo da nossa convivência parental, como é que a nossa mãe, nosso pai se portavam em determinadas situações, como é que eles cuidavam dos seus, né? Eu falo do pai e mãe, que estas coisas têm a ver com princípios, são princípios bíblicos, né? Um dos princípios bíblicos mais assonantes na Bíblia tem a ver com honra ao seu pai e a sua mãe, para que tudo te vá bem e tenhas longa vida na terra. Mas isso aqui está na lei de Moisés, não é? Também. Mas antes de ser lei, ele é um princípio. As pessoas têm que perceber que muitas das coisas que Moisés coloca como lei já eram executadas antes dele plasmar. Portanto, a Bíblia é um conjunto de leis, ordenanças, temos também profecias, temos histórias, temos cartas, né? As famosas epístolas, temos revelações, né? Mas a parte mais complexa das Sagradas Escrituras, que as pessoas não conseguem muitas das vezes perceber, são princípios. Os princípios são mais importantes, a parte mais importante, diria, para a nossa percepção de quem é Deus e como é que Deus funciona, porque princípios independem de se você é religioso ou não. Princípios independem se você vai para a igreja ou não. Os princípios independem se você viveu há 2.000 anos, 3.000 anos atrás, ou se você está a viver neste momento na contemporaneidade. Então, o princípio é um princípio, ele extravasa todos os limites. Um princípio, vamos lá, um princípio de gravidade. Deus, quando fez o universo, ele colocou o princípio de gravidade. E o princípio de gravidade está lá para regular determinados fenômenos. Tu não vais sair, saltar, chegar num prédio de ir aos 33 andares, e dizer que eu tenho fé, e pulares dali, pensar que vais voar, tu vais morrer. Está a perceber, né? Não vais voar. Não vais morrer. A não ser que você esteja sob um comando espiritual, uma autoridade espiritual, ok? Que permita você transvasar determinado princípio para a execução de um determinado pressuposto. Como foi o caso do Pedro, quando andou sobre as águas, não é? Mas ele anda sobre as águas sob o comando de Deus, não é? Ele não decidiu sozinho sair e começar a andar sobre as águas, né? Há um profeta aí, acho que é um profeta ou um pastor, acho que é nigeriano, que saiu nas redes sociais há um tempo atrás, que decidiu entrar na cova de leões, né? Porque exatamente. You know? Mas o princípio é que o leão tem que comer carne, e ele é carne, vai lhe comer, estás a ver? Então, os princípios são muito importantes, e é bom nós estamos a falar disto aqui, e ainda estou a responder mesmo a sua questão, porque, por exemplo, na vertente de princípio, tu tens pessoas que dizem assim, não, o dízimo é do Antigo Testamento, o dízimo é algo do Antigo Testamento, já não serve, não foi abolido, portanto, não, o dízimo é um princípio. Antes de Moisés colocar o dízimo como lei, já existia, porque é um princípio. Porque já podemos ver isso no Abel e Caim. Exatamente, podemos ver neles, podemos ver no próprio Abraão, que dizimou para Melquisedeque. Quem que ensinou Abraão que tem que se dizimar? Isaac, Jacó, os filhos dele eram dizimistas. Quem lhes ensinou que eles deviam dizimar? É um princípio. Quem ensinou Abel e Caim que deviam ofertar?
muito provavelmente tenham sido seus pais, Adão e Eva. Por quê? Porque é um princípio. E a própria Bíblia também mostra que não é obrigatório, assim como não foi obrigatório que Caim o fizesse. Só vimos simplesmente como é que foi respondida. Veja que Deus nem respondeu a Abel. Abel é que viu que o Senhor abençoou a Caim. E ele começou a manifestar. Isso é muito interessante. Sim, porque a questão dos princípios, elas têm sua funcionalidade. É aquilo que eu costumo chamar de, entre aspas, manipulação espiritual. O mundo espiritual se manipula. Okay. Se você conhece as funcionalidades do mundo espiritual, se você sabe princípios do mundo espiritual, você faz muita coisa. Você é capaz de... E você há de perceber que o Malaquias, quando trata desse assunto, né, ele explica, né, que não, vocês roubam a Deus e tal, provem-no nisso aqui, né, é o próprio Deus que diz, provem-me, né, ou testem-me, dependendo da tradução, né. Há de perceber que em nenhum momento na Bíblia Deus manda ser tentado. Deus não se tenta, a não ser no dízimo e nas ofertas. Por que no dízimo? Porque dízimos e ofertas, independentemente de qualquer outros fatores que estejam ali envolvidos, ele despoleta automaticamente um efeito. Ele repreende o devorador e abre as portas dos céus, aonde estão verdadeiramente as bênçãos. Então, ele tem esse efeito. Então, é importante tu perceberes isso aí, porque se tu não percebes... Eu lembro que houve um tempo que eu andei sem estar a congregar, não congregava, durante mais ou menos uns 2 anos, né, quando eu voltei para Moçambique, que estava fora, voltei para cá, então não tinha uma igreja assim da qual eu congregava. Fiquei mais ou menos 2 anos nisso. Eu tinha uma secretária que congregava no Ministério Evangelho em Ação, a Aurora. Era a minha secretária. Okay. Né? Eu instruí o contabilista do meu centro de formação, nessa altura. Instruí o contabilista a fazer as contas, retirar a 10ª parte e entregar a ela para ir deixar na igreja, porque eu entendia, okay, que aquela 10ª parte canalizada a Deus tem um efeito, ok? Ela despoleta aspectos de bênção na minha vida. Então, quando tu percebes estas coisas, tem muitas pessoas que fazem isso. Os judeus, por exemplo, são dizimistas por excelência, né? Porque por causa tomaram aquilo como um princípio. É um princípio, eles vivem assim, faz parte da cultura deles, é um princípio. Então, a honra também é um princípio, ok? Honrar é um princípio. É algo que quando tu executas, e executas corretamente, ele tem retorno, ele tem um efeito imediato, ele traz bênçãos. Então, percebendo isto, ensinando isto aos mancebos, não é? Sendo um aspecto cultural que é ensinado, não é? a honrar as autoridades, né? Honrar a Deus, tem que começar por aí, tem que honrar a Deus, honrar a Deus em primeiro lugar, depois honrar às autoridades que representam Deus, e depois honrar as autoridades que representam a tua casta, né? O teu núcleo familiar. Tem que honrar isso aí, tem que honrar pai, mãe e todos os legítimos superiores. Estamos a falar aí do tio, aquele tio mais velho, aquele tio sei lá que, tal, o primo mais velho, etc., o avó, aqueles legítimos superiores. Eles precisam de honra. Não interessa se você é a pessoa que tem mais dinheiro na tua família, chega quando vocês vai para aquelas reuniões e tal, não toma aquela cadeira que é do tio, tem aquele tio avó, aquele tio pai, que toda a gente sabe que isso aqui é que resolve nos problemas, tá? Dá honra a esse indivíduo, isso é muito importante, porque isso despoleta também muita graça e muito favor da parte de Deus. Então, o que acontece com boa parte da nossa sociedade, no geral, e não quero olhar apenas para a questão da igreja em particular, porque às vezes a igreja também acaba sendo reflexo um pouco daquilo que é a sociedade. Sim. Porque são pessoas que saem de lá e vêm para cá e vêm com os seus vícios, seus defeitos e por aí em diante. São pessoas muito cheias de si, pessoas muito magoadas, muito complexadas, que já vêm com muitos problemas,
que cresceram, tiveram uma educação não muito regrada, não é? Que tem várias... Então, no geral, as pessoas já vivem na defensiva. Vivem na defensiva também, entram para a igreja, não é? Com objetivos não consentâneos com, de fato, aquilo que é a pregação do Evangelho. E quando falo disso, há que também perceber outra coisa. Pastor, eu sei que tu és apóstolo, mas eu gosto de chamar de pastor, te conheci como pastor e ficou pastor. Então, permita-me chamar de pastor. Então, pastor, estás de perceber que tem muitos indivíduos que vêm para a igreja, e elas vieram de uma base religiosa anterior. Quando eu falo de igreja, e aqui talvez as pessoas vão ficar muito confusas, nem tudo aquilo que se diz igreja é igreja, e nem tudo aquilo que se diz pastor é pastor, que também é uma coisa que as pessoas fazem muita confusão. Né? Não é porque você estava numa igreja aí, pai, que as pessoas andam com Bíblia e falam de Jesus Cristo, que faz de você crente. Isso desde muito tempo. A história da igreja, a própria história da igreja, fala de um movimento chamado Anabatista, que rebatizava pessoas que vinham e não estavam dentro daquilo que é a estrutura cristocêntrica das Sagradas Escrituras, né? Essas pessoas eram rebatizadas, né? Então é importante perceber que o fato de você de vir de uma igreja, de você pertencer a um determinado movimento, não te faz necessariamente crente, né? Mas as pessoas já vêm com alguns desses vícios, e desses lugares onde essas pessoas saíram, ou foram traídas, ou magoadas, ficaram decepcionadas, e não estão curadas. Vêm, mas elas também não vêm à procura de uma cura. Elas já vêm doentes, entram e não pedem a Deus, um trabalho intenso que as pessoas fazem no sentido de recomeçar, reaprender. Às vezes até têm dificuldades de reaprender, né? Tem dificuldades mesmo. Esta dificuldade de reaprender vemos muito, porque isto me leva ou me submete a confirmar que por isso que as pessoas não conseguem ficar num só lugar. Ou está aqui, amanhã está ali, depois da manhã está ali, não estou feliz aqui, estou ali. Parece que as pessoas já entram já com o objetivo de observar e ver defeitos. Eu vou te contar uma que aconteceu comigo há pouco tempo. Eu recebo muita gente assim que de vez em quando liga, me quer conversar porque tem algum assunto e tal. Mas eu te digo claramente que a maior parte dessas pessoas, depois de conversar comigo, não ficam, desaparecem. Não ficam. Primeiro porque acho que sou muito frontal e não gosto muito de dizer, não gosto de dizer aquilo que as pessoas... Eu acho que tu não és muito frontal. Fica a parecer que és frontal, que vivemos numa época onde a verdade e o que é, as pessoas não querem receber. As pessoas não querem que tu fales as coisas do jeito que elas são. E quem vem a chorar também não quer ouvir que tu estás errado ou estás errado. Não, mas é isso. Então eu recebi um apóstolo, né, que estava com muitos problemas, muitas batalhas, muitas guerras espirituais, etc, né? E ele se intitulava apóstolo, e saiu da igreja em que estava porque dizia que havia muito mover nele, que depois ofuscava um bocadinho a liderança não gostou muito disso, então ele saiu, começou a trabalhar sozinho, né, na sua casa, e começou só que as batalhas continuavam e parecia que quanto mais ele trabalhava, mais guerras ele tinha, e então, estava numa situação... Então, em outras palavras, o que o reverendo quer dizer é que mesmo após dele ter saído de onde ele achava que era o bloqueio dele, fora, continua a ter essas lutas. Continuava a ter essas guerras, essas lutas e tudo mais, mas depois da conversa e aconselhamento em relação àquilo que ele devia fazer, né, o indivíduo desapareceu. Não é o que ele queria ouvir. Então, provavelmente, porque senão ele teria ficado, né? Porque uma das coisas que eu tinha dito a ele é que ele precisava, veja só, e esse é um problema que nós temos hoje em dia. As pessoas têm dificuldades de aprender, que eu estava a dizer. As pessoas têm dificuldade de sentar. Certa feita, eu vou te contar uma.
quando nós começamos ali no Patrício, o nosso trabalho, nós tínhamos montado uma tenda e tal, então a gente pregava ali, então as pessoas passavam, viam e entravam. Uma vez veio um senhor que parou, assistiu o culto, no fim do culto ele pediu para conversar comigo e ele disse que ia começar uma igreja um pouco mais para frente, ali nas horas de São Damaso, ele ia começar uma igreja, aliás já tinha começado numa garagem e tal, e eu perguntei há quanto tempo que ele tinha começado, ele me disse que tinha começado, se não me atraiçou, há mais ou menos uns 6 meses. E eu lhe perguntei, mas de onde é que estás a vir agora e tal? Ele disse, eu fui comprar uma Bíblia. Tu não tinhas Bíblia até agora? Não tinha Bíblia. Veja só, comprei uma Bíblia agora que pensei em começar Ele já tinha começado há 6 meses. Sem Bíblia. Ele já tinha começado, não tinha comprado, não tinha Bíblia. Tá vendo? Naquele dia, ele estava a passar por ali, estava a vir da livraria, havia comprado a sua Bíblia. Havia comprado a sua Bíblia. E tinha saído do ministério, daquela zona do Fomento e tal, teve uma situação lá com o pastor, e saiu ele, mais uma pessoa, e decidiram começar o trabalho ali, dessa maneira, não é? Então, tu tens este tipo de pessoa que é movido pelo seu próprio ego, é movido por várias frustrações, etc., que não tem motivos reais. Também tem pessoas que têm motivos reais, tem chamado e tem motivos reais, mas tem muita gente que não tem chamado, não tem chamado mesmo, né? Ele só gostou de ver alguém a pregar e tal, e acha que é uma porta de enriquecimento. As pessoas pensam que os pastores fazem muito dinheiro, têm muitas condições, etc. E não é bem assim, Isso talvez vamos falar depois durante este podcast. Não é muito bem assim. E elas correm para ajuntar pessoas e não estão preparadas. Nunca, para tu seres um bom líder, precisa ter sido um bom liderado. Né? Tens que ter alguém que soube ser discipulado, esteve sobre alguma instrução, né? Sobre alguma instrução, né? E as pessoas não ficam, não querem ser instruídas. Não há esta paciência. Resultado, não existe honra, né? Não existe honra, porque no nosso mundo evangélico, especificamente, tu vens sempre de algum sítio. Se eu pegar o Danny e começar a andar com ele, eu ver de onde é que ele veio, como é que ele nasceu espiritualmente, não é? Ou na fé, como é que ele nasceu na fé, quem foi que lhe evangelizou, né? Porque o pai na fé é aquela pessoa que te trouxe para Jesus, né? Mas depois tem aqueles outros que também participaram, fizeram contigo estudos bíblicos, que regaram a semente. Então, todas essas pessoas existem, né? Então, nós não temos como apagá-los, né? Como apagar. Eles então tem como fazer depois tem todo o processo de consagração, etc. Então, tudo isto é documentado. Tu vens de algum sítio, né? Mas hoje nós encontramos pessoas que vieram do nada, né? Caíram de paraquedas. Mas também não é porque é automático que tenham caído de paraquedas. Alguns sim são paraquedistas, de fato. Outros são os paraquedistas sem paraquedas. Tem um paraquedista que ainda tem... Como é que funciona o paraquedista? Os paraquedistas sem paraquedas, né? São aqueles que pegam no avião e vão para os grandes lagos, né? Vão para Nigéria, vão para o Zimbábue. Mas isso não é a tal busca de paternidade? Como? Não é a tal busca de paternidade? Mas tu não precisas buscar nesse sentido. Deus não é atrapalhado. Não, busca de pai, alguém para cuidar deles, mas Deus não é atrapalhado. Deus não é atrapalhado. É aquilo que estávamos aqui a falar. Então nós não temos homens de Deus aqui. Aqueles que tu mencionaste, né? E muitos outros que estão por aqui, que são homens de Deus, que têm feito um trabalho excelente. Ou não têm toto o suficiente. Eu acho que não tem power. Tem um jovem de Zavala
ele me admira muito. Yeah, me admira muito mesmo. E mesmo desde a infância dele, que ele me admira. E alguém ligou para ele e disse, olha, o jovem tem ministério, alguém ligou para ele e disse, olha, que Deus já havia lhe mostrado que ele devia procurar um homem de Deus com uma unção muito superior a dele para quebrar os limites que ele estava a passar. E ainda frisou para ele e disse, olha, eu sei que tu gostas do Danny Timani, mas não vai para lá. Ele não tem unção suficiente para lidar com o problema que tu tens. E aí, fora disso, aquele é assado, cozido, aquele é YZ, D. E Deus me mostrou muita coisa concernente dele. Ele falou muita sujeira ao meu respeito. E por acaso eu liguei para o pastor e perguntei-lhe, olha, se tudo que tu disseste ao tal pastor é uma coisa que Deus te mostrou, falou para ti concernente ao meu respeito, por que tu estás a ir dizer o que Deus falou para si a uma outra pessoa? Então isso significa que isso não era para mim. Porque Deus não pode me dar uma mensagem para o reverendo Maloa e eu falo para o Dércio que Deus me mostrou isto, mas isto sobre o reverendo Maloa. Mas tu não estás a falar para o reverendo Maloa, tu estás a falar para uma outra pessoa. Então isso não é de Deus. Para mim não é de Deus. Estás a ver? Yeah. Então eu acho que quem mesmo evangeliza as pessoas, que aqui em Moçambique não há nada, somos nós mesmos. Mas sabes porquê, Dan? O espiritômetro, né, que as pessoas usam para medir é irônio, não é bíblico. As pessoas estão muito enganadas em relação... Eu acho que as pessoas até estão a ler Bíblia. É aquele caso daquele jovem que comprou Bíblia depois de ter aberto a igreja há 6 meses. E se tu fores a verificar, as pessoas nem leem a Bíblia, de fato. Elas não leem a Bíblia, no sentido de terem a palavra de Deus como uma autoridade espiritual e perceberem o que está ali escrito. Entenderem na profundidade o que está ali escrito, né? Hoje em dia, a espiritualidade das pessoas é medida dos líderes, né? Pelo número de seguidores. É medida pelo número de seguidores, pelo número de seguidores nas redes sociais, pelo número de seguidores, pelo número de crentes na igreja, né? É medido pela quantidade de bens que ele tem. Agora, o que bens tem a ver com isso? Tu vês, né? Como é que, né? Aquele que tem que ter o melhor carro, então esse indivíduo aí é de fato abençoado porque tem o melhor carro, porque veste-se melhor, tem um fato assim. Mas são os tais espiritômetros que as pessoas usam. Agora vamos entrar para a Bíblia, para ver o que a Bíblia diz em relação a isso. É por isso que eu disse que as pessoas têm feito caracterizações muito errôneas. Não é bíblico aquilo. Em primeiro lugar, tu tens que perceber qual é o teu chamado. Se tu não entendes para que Deus te chamou, tu vai ser mais uma igreja ou vai ser mais um pastor que decidiu abrir mais uma igreja, não é? E nesta altura, pelo menos aquilo que Deus tem me dito através do seu Sagrado Espírito, é que Ele não está satisfeito, não é essa a vontade dele, não é? Que necessariamente as igrejas estejam ali a se proliferar, como diz a Direção Nacional dos Assuntos Religiosos, quando quis fazer a lei de liberdade religiosa, né? Proliferação de igreja. Não é necessariamente isso que Deus quer. O que de fato Deus pretende proliferar, se nós quisermos usar esse termo, né? Que seria multiplicar, que é um termo mais concentrado na Sagrada Escritura, são discípulos. Mateus 28. Multiplicação de discípulos. Ide, façai discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu tenho ordenado. E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O livro de Mateus termina assim. E o último desejo que Jesus expressa através de Mateus 28, que também é captado por Marcos, né? Capítulo 16, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, né?
é de fato que as pessoas se tornem seus discípulos. Ok. Né? E depois tem características que vão lhes acompanhar. Impor a mão sobre os enfermos, se beberem alguma coisa venenosa não morrerão, e por aí em diante, expulsarão demônios. São características que acompanham qualquer um que se diz crente. Não é algo exclusivo para nós os pastores e por aí em diante. É algo disponível para todo aquele que crê. Okay? O Espírito de Deus nesta dispensação é derramado sobre toda a carne. Eu fico feliz quando isso acontece. Algumas semanas atrás, uma manifestação do Espírito de Deus na nossa congregação. O Espírito desceu, os jovens começaram a profetizar, começaram a falar em línguas e tal. Então, tudo isso é super espetacular quando nós estamos diante da manifestação do poder do Espírito Santo e Deus se movendo. Para transformação, conversão e que as pessoas tenham acesso ao reino. Exatamente. Agora vamos lá. Da mesma maneira como Deus tem estado a fazer isso. Aqui, encostou aí, não vai fazer. Ok, obrigado. Okay, obrigado. Yeah. Da mesma maneira como nós temos este mover de Deus, né, nesse sentido, nós temos uma vasta maioria, que são checheiros, andantes de igrejas. Checheiro é o que é? Checheiro é um indivíduo que é um religioso, uma pessoa que só vai para a igreja, mas não está acontecendo nada. Esse indivíduo não tem intimidade com Deus, não é amigo de Deus, esse não conhece Jesus, esse não ora, não busca, esse só ouve dizer, ele está lá para assistir. Não manifesta o que se prega. Veja só, quando tu vais para uma igreja profética, não é? E tu quer estar lá porque tem um profeta que te vai profetizar, o que tu estás a dizer? Que aquele indivíduo tem uma unção maior que a tua e que tu nunca poderás chegar naquele nível, aparentemente. E que tua resposta também está com aquele indivíduo é a pessoa que, etc. Mas isso não é bíblico. Okay. É por isso que eu estou a dizer que é irônico, não bate com o que as Sagradas Escrituras. A Bíblia diz que nos últimos dias Ele irá derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Então, qual é a satisfação? Nessa parte dos últimos dias, o Senhor derramará o seu Espírito sobre toda a carne. Mas é uma coisa que eu notei também nestes últimos dias, que não gostamos de ouvir a frase que nos últimos dias surgirão falsos profetas. O que é que nos leva, afinal de contas, por que muita gente fica triste quando se menciona sobre falsos profetas? Por que ficam equivocadas? Isso é uma coisa que está lá escrita. Sim, apóstolo, veja só, por exemplo, quando Coríntios está a falar de profecia, né, dos dons de profecia, falar em línguas e tal, depois ele, quando vai para a profecia, né, ele diz que profetizem 2 ou 3, né, 2 ou 3, e os restantes julguem a profecia. Mas nós não gostamos que a profecia não, seja julgada. O profeta falou, não. Não é bíblico. É por isso que eu acho que esse pessoal, esse pessoal está lendo uma Bíblia diferente da nossa, sabes? Não gosta de ser não é, acho que temos Bíblias diferentes. Fica o Fox. Mas a profecia, ela deve ser julgada. Tem 2 critérios para tu julgar as profecias, 2 são vários, né? Mas tem 2 essenciais, tá? Deuteronômio 13 e Deuteronômio 18. Tu tens que julgar com base nessas duas passagens. Primeiro, o profeta diz assim: se um profeta vier, fizer algum milagre, algum ato espetacular, etc., né? E disser, vamos, sigamos um outro Deus, não sigam, matem. Ok? O que significa que o profeta deve estar alinhado com a palavra. Okay. Ele não pode dizer ao povo para sair daquilo que a palavra de Deus. De Deus. A profecia não contraria as Sagradas Escrituras. Nem entra em choque. Não pode. Não pode. O segundo critério que diz é: se o profeta disser que vai acontecer alguma coisa e não acontecer, esse profeta falou. Deve ser apedrejado até a morte. Não, esse tem que morrer. Então, um profeta não pode falhar. E essa é que é a parte mais... Porque ele está falando. É Deus que falou. É Deus que falou. Ok? É Deus que falou. Mas tem um terceiro aspecto que as pessoas também não percebem. Profeta. Porque as pessoas confundem muito dom de profecia e ministério profético. Ok. Que são coisas diferentes. O dom de profecia
é despoletado através do batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo. You know? Nós falamos em línguas, interpretamos línguas, né? Isso é um dom. Tu falas em língua e eu percebo o que tu estás a dizer, interpreto. Tenho dom. É um dom. Porque as duas coisas, sabedoria. O que as pessoas não perceberam é que também o falar em línguas é um dom. Sim. E que nem toda gente vai alcançar o dom de falar em línguas, porque é um dom. Mas podes receber o batismo do Espírito Santo de Deus, mas não receberes o dom de falar em línguas, porque é um dom. E o mesmo dom de falar em línguas, que também ele tem o seu gêmeo, o seu irmão, que é o dom da interpretação. Que é o que muita gente não percebe sobre isso. É por isso que tu tens pessoas a forçarem-se a falar em língua, enquanto ela não tem dom. Só se sente mal. Por que eu não estou a falar em línguas se muito os outros estão a falar em língua? E depois começa a ratatatá. Né? É assim, os dons, né? Se tu leres, vais ler o Gálatas capítulo 5, né? Aquilo é um pacote. Okay? É pacote. Tu, quando és batizado com fogo, okay? Tu recebes um pacote completo. Só que a despoletação de cada uma das características daquele pacote depende muito do teu chamado. Depende muito do que Deus quer fazer contigo naquele exato momento. Ok? Eu tenho a certeza absoluta que tu em algum momento já profetizaste. E tens profetizado várias vezes. Amém? Okay? Não tem como eu ser um líder do ministério sem ter alguma área profética na minha vida, porque é o que nos movimenta como líderes. Se eu fiz e faço unção sem limite, foi por causa do dom profético, foi por causa do lado profético que me orientou que eu tinha que fazer unção sem limite em 2013. Então, vários movimentos que a igreja vai ter é por causa do nosso lado profético. Good. Então, todo líder, na sua maioria, tem um lado profético. E eu vou salientar o que diz, mas eu não sou profeta. Good. Está aí a tal diferença. Aí está aí a tal diferença. Agora, deixa eu pegar exatamente aí. Né? Eu tenho o dom profético, tu tens o dom profético, está lá. You know? E ele tem a sua utilidade. Assim como também temos os outros dons. Provavelmente haja um que Deus está muito mais concentrado, porque tem um trabalho que tu tens que fazer nesse sentido. Por exemplo, eu faço libertação, mas o meu dom visível de todos os dons que eu tenho é a interpretação das Escrituras. Esse é o dom do conhecimento e da sabedoria. A interpretação das Escrituras. Tem libertação, tem cura, tem profecia. Você está percebendo? Mas é o que temos este déficit que as pessoas não conseguem ver. O meu principal do pacote é este aqui. Mas isso tem a ver exatamente com aquela coisa que incomoda Deus e quer que tu faças. Aquela, you know? Porque de repente há uma situação na igreja e Deus te abre a visão espiritual e tu profetizas. E tu despoletas e começas a mover no dom profético. É um dom. Tem indivíduos cujo dom profético é muito mais intenso. Né? Elas estão mais na revelação, tem do pacote. Do pacote, Deus quer aquele que Deus quer lhe usar muito nesse coisa. Ele até só pode ter aquele e não fluir muito nos outros. Quando nós, por exemplo, líderes, nós acabamos tendo sempre um bocadinho de tudo ali, assim, principalmente no início do ministério. Porque no início do ministério tu ainda não distribuíste. Quando começas a formar, a treinar, é quando distribuis. Exatamente. É exatamente isso. Exatamente isso. Tu vai despoletando aqui, vai deixando uma coisa ali, vais colocando ali, Deus vai montando uma equipa muito forte. Agora, as pessoas perceberam que maior parte dos africanos, até quem começou com essa percepção foi a Igreja Universal do Reino de Deus. Isso aí está documentado em estudos até de PhD. Sim, estudos mesmo universitários, sim. Está mesmo ali. Está documentado, tu se fores à internet,
e fizeres uma pesquisa, fazes um Google, tu vais encontrar várias teses de mestrado em teologia, teses de doutoramento que falam disso, né? Do sincretismo religioso, do neopentecostalismo, o caso da Igreja Universal do Reino de Deus, que capitalizou muito bem isso. Você vai saber que no Brasil houve um grande movimento esclavagista que seguiu com aspectos culturais de tradição africana. E esses aspectos culturais de tradição africana, ligados à religiosidade africana, levaram consigo vários defeitos, aspectos de espiritualidade que contrariam a palavra de Deus, nomeadamente a idolatria, não é? O uso de amuletos, objetos dentro da igreja. Exatamente, águas, óleos, miçangas, panos, e eles capitalizaram muito bem. Eles perceberam que culturalmente estas pessoas, né, necessitam de um objeto, né, que lhes conecte com o mundo espiritual. Como é que podemos falar aqui? Precisam de um objeto para estimular a fé. Exatamente. Então, capitalizado isso, né, começaram aqueles propósitos constantes e tal. Depois vende-se isto, vende-se aquilo, vende-se acolá e por aí em diante. E nós recebemos estes movimentos por aí nos finais da década 90, a princípio de 2000. 91, 92. Recebemos muito esses movimentos e fomos absorvendo, muitas pessoas foram absorvendo isto, foi mais na finais da década de 90, foram absorvendo isto e levaram isso como parte do movimento evangélico como tal, não é? Como parte do movimento evangélico como tal. Quando, na verdade, se nós entramos para as Sagradas Escrituras e percebemos o que a Bíblia de fato pede, requer de nós, muitas dessas coisas que são feitas não são bíblicas. Não são bíblicas. Elas não são bíblicas, não tem um respaldo bíblico. Mas então, eu acho que perdi-me um bocadinho. Qual era a questão mesmo do coisa-chave que estávamos a trazer? Então, acabamos entrando para esta questão de sincretismo. Que é mesmo esta falta de honra, o não conseguir honrar e tudo mais. Mas houve uma questão que depois nos levou, mas Deus vai me ajudar, que depois nos levou a entrarmos para esta questão do sincretismo, né? de termos estes movimentos. Estávamos a falar de dons e como é que já me lembrei. Estamos a ver a questão do dom versus ministério, versus ministério profético. O ministério profético, meu amado, né? O ministério profético não é consentâneo com a liderança eclesiástica, não é propriamente isso que eu queria dizer. Liderança eclesiástica no sentido de um indivíduo que anda no ministério profético, né? Não compactua-se com estar à frente de uma igreja. Tipo assim, liderar uma igreja. A liderança de uma igreja está nas mãos de um pastor. Está a perceber? Por que Deus colocou pastor para liderar a igreja? Ok? Porque dentro do pacote pastoral, tu tens tudo o que é necessário para alguém ficar ali, ok? E conduzir o rebanho, ok? E o rebanho tem que ser conduzido dentro de determinados parâmetros. Está a perceber? Tem coisas mesmo de determinadas ovelhas tuas que Deus não vai querer que tu saibas, ok? Porque se tu souberes, tu és capaz de bater aquela ovelha mais do que o necessário. Olha, devido àqueles néfios na fé e tudo mais, que não estão a entender isso, não vão pensar que porque há pessoas que levam ensinamento como um ataque e não conseguem perceber
o que é que estão a me trazer aqui para uma análise profunda, um estudo profundo e um esclarecimento. Então podes começar, qual é a função de um apóstolo, qual é a função de um mestre, qual é a função de um operador de milagres, porque são estes 5 ministérios que as pessoas não conseguem entender aí é que está a operação. A chave da coisa, mas é a questão do ministério profético que eu quero aqui desvendar. O dom profético é uma coisa, o pastor pode ter, qualquer um pode ter, até o obreiro pode ter, ok? Ministério profético significa que esse indivíduo já está crazy. Abriu-se uma venda espiritual nele, a um nível, a um nível que esse indivíduo ouve Deus falar com ele. Está percebendo? Esse indivíduo é comandado por Deus. Ok? E não tem como ficar quieto num lugar. Se tu estás a operar nesse nível, vamos lá juntos. Se tu estás a operar nesse nível, Dani, tem determinadas coisas que ficam muito difíceis de fazer. Por exemplo, vamos lá comparar o ministério profético com o evangelista. O evangelista é um indivíduo carismático, que tem que granjear simpatia, porque ele ganha almas, é um ganhador de almas, ok? Então, ele vai ter que ser uma pessoa muito extrovertida, tem que ser uma pessoa muito animada, que entra, ganha, prega muito, mas quando desce, ama, conduz as ovelhas e deixa com os pastores. Esta seria a função do evangelista, no real sentido. Ele ganha ovelhas, e leva a presença dos pastores e entrega aos pastores, pastoreia, e depois sai, e o trabalho do pastor já é cuidar dessas ovelhas, exatamente, e o evangelista sai e vai buscar outras. Está percebendo? Ele tem essa característica, então ele não fica parado. É um indivíduo que na igreja, o evangelista na igreja, está sempre a pensar numa cruzada. Para onde vamos fazer cruzada? Vamos pregar. Vamos invadir. Ele é um televangelista. Qual é a televisão em que vou? Outra coisa, ele quando ouve, há um bairro X que não está bom, estão metidos nas drogas, prostituição, não querem estudar. Vai lá. É evangelista esse. É evangelista. Ele está sempre a falar de Jesus. Jesus está na boca dele. Onde ele vai, ele está a transpirar almas. Quer ganhar pessoas para Jesus. Evangelista. A sede dele está ali. Exatamente. Profeta, ministério profético, ok? É o indivíduo que está sempre atento ao que Deus quer, para aquele lado que o vento do Espírito Santo está a puxar, está para lá, vamos puxar para lá. Algum problema, para onde é que nós vamos para cá. Alguma coisa está a correr mal, vamos fazer isto aqui, vamos para lá. Ajudar aí. E depois houve assunto que está relacionado aos reis, ele corre para ir falar para os reis sem medo. Está aí uma outra característica. O indivíduo que está no ministério profético não se amara numa igreja. Não vai ser um profeta, não é um indivíduo de uma igreja. Essa pessoa vai ter uma credibilidade, Deus vai colocar uma credibilidade nele que vai fluir dentro daquilo que é o corpo de Cristo. Exatamente. O corpo de Cristo vai reconhecer. A nação onde ele vive. Tu falaste do pastor Mulungo. Eu podia falar do pastor Manissa, né? que foi o meu pastor, e muitos outros, que tem um reconhecimento. Ele basta entrar naquela guerra, todo pessoal sabe, este é o homem de Deus. Ok? Então, a autoridade dele flui com alguma facilidade. Ministério profético. Outra questão em relação ao ministério profético é que quando tu és tomado nesse nível, tens uma acessibilidade espiritual muito grande, ficas um indivíduo muito pouco acessível. É por isso que ele não bate muito com o ministério pastoral. Ficas um indivíduo pouco acessível. Porque essa pessoa está sempre em retiros, está sempre em oração, está nos montes, está nas cavernas, ok? E tu vais ver essa característica em todos os profetas da Bíblia. Todos eles eram indivíduos que apareciam e desapareciam. Apareciam e desapareciam. Era difícil estar com pessoas. Elias, por exemplo, só Eliseu conseguia ficar ao lado dele. Os outros tinham medo de ficar com ele. Mas eram seus discípulos. Mas tinham medo de estar com ele.
Quando quisessem saber alguma coisa sobre Elias, iam perguntar ao Eliseu, mas que tal? Ouviste dizer que ele vai ser arrebatado? Por que eles não iam perguntar diretamente ao Elias? Ok? Essa característica dos profetas, eles têm muito disso. Então, criam sempre um sentimento de desconforto em relação às massas, porque dificilmente vai dizer coisas que agradam. Ele vai estar sempre, porque Deus quer sempre endireitar o caminho do homem, ok? É por isso que a grande pressão que os profetas dos ministérios proféticos têm, né, é inventar profecias que não existem. Por quê? Porque ele vai para a igreja e as pessoas já estão na espera, querem ouvir alguma coisa, queremos ouvir, professar, papá, professar. Quem disse que Deus quer falar naquele dia? Quero ser localizado exatamente. E o culto a Deus não é para profecias. Okay. O culto não foi feito para profecias. É por isso que quando em Coríntios Deus levantou vários profetas, estava a criar uma confusão, porque estava-se na hora da pregação, de repente levantava um profeta, recebeu uma palavra profética e queria também profetizar. Paulo disse, 2 ou 3 no máximo. Então não era algo exclusivo de uma pessoa, era algo que era despoletado entre os membros da igreja. Está a perceber? Eu tenho identificado, por exemplo, dentro da minha congregação, né, vários jovens que contêm um dom profético, que no meio do culto Deus toma-os, né, e eles lançam palavras proféticas, né? Quando isso aconteceu pela primeira vez no ministério e tal, eu tive que juntar todos os obreiros e fazer uma capacitação, que é para eles explicar como é que aquilo deve ser feito, em que condições é que deve acontecer, qual é a regra bíblica daquilo, e que o espírito do profeta se subjuga ao profeta. Está a perceber? Então, são ordem no culto, né? As questões de ordem no culto, sem amarrar o mover do Espírito Santo. Temos que ter cuidado. Quando Deus quer falar, temos que deixar Deus falar. Ok? Agora, tu tens um ministério profético, né? Tu tens um ministério profético em que o indivíduo, ok, quer ser, ao mesmo tempo, ele quer ser profeta, né? Mas ele não quer ser João Batista, não quer ser do saco. Ele quer ser profeta, mas ele quer ser do Dolce & Gabbana. Ele quer ser do Mercedes-Benz, da limusine, mas ele quer ser profeta. Vai passear longe, meu. Vai passear longe. Não tens como. Tu não tens como. O profeta é um indivíduo abnegado. Tu vias como vivia o Daniel. Tinha condições. Tinha condições. Mas era um indivíduo que estava sempre numa posição de pressão. Se tu leres com muito cuidado, tu vais perceber que sempre que ele recebia revelações da parte, ele ficava doente. Andava sempre doente. E não saía para porque não é, tu não recebes, tu não recebes presença de Deus. Às vezes, porque eu conversei com João, com Abraão e tal, eu percebo logo, essa aqui nunca teve visitação. Nós que já tivemos visitação, sabemos como é que aquilo é, dói. Não é uma coisa de tu receberes uma visitação e sair e começar a rir, eu recebi visitação. Não, é pressão. Ok? A carga espiritual, ok, que se imiscui neste mundo, nesta atmosfera, para tu receberes uma determinada revelação e entenderes o que é que Deus quer, como que cria uma grande pressão sobre o indivíduo. E isso não é consentâneo. Tá bom, reverendo, mas e outra coisa que nós estamos a ver é que os tais exigem reconhecimento, exigem. A que se deve essa forma das pessoas exigirem respeito e reconhecimento? Aí é que está, se tu fores a ler a Bíblia outra vez, vais perceber que até nenhum profeta se autodenominou profeta. Essa é uma outra questão muito importante. Samuel, e foi confirmado por Deus e pelos homens que ele era profeta. Não há nenhum profeta que chegou e disse, eu sou profeta. Não. Não. É uma característica visível do trabalho que essa pessoa faz. Está a perceber? Tu consegues perceber, a mesma questão de um profeta, tu vês. Às vezes tu não estás ciente do que está a acontecer contigo. Ok?
Não estás ciente, mas os outros conseguem ver, something special there. Something special there. Então, E é muito complexo. Nós, como já estamos sem tempo mesmo, então a questão Não, de honra, Dani, não podes tudo cortar bem, o tempo não aqui. vou cortar. Vou cortar. Mas, Eu então, já sabia tá que a bom, nossa conversa... Só para ir só no tema, então, Sim, qual é vamos o lá. déficit, então, da honra? Não, a déficit da honra, né? Vamos lá voltar para essa questão da honra, né? É que nós temos tantos problemas dentro que quando a gente começa a conversar, vai lá, começamos lá da cultura, depois entramos, saímos, devagamos e tal. Eu te disse que nós dois falamos muito, mas parece que hoje eu estou a falar mais, de facto. Eu sou apenas, você é o convidado, então tem que dar espaço ao convidado. Obrigado, Diana. És uma bênção, este é um podcast, é um programa em que as pessoas devem estar à vontade para expressar aquilo que é o conhecimento delas. Que é para partilhar, porque isto é para edificação. Amém. É para edificar. Amém. Então, Deus a questão do Deus problema da honra, por que preferimos mais honrar o estrangeiro, pessoas de fora, e não honramos os nossos? Porque são pessoas que foram mal paridas. O indivíduo foi mal parido. Ele nasceu mal. Ele nasceu mal. Se o indivíduo nasceu mal, não teve berço, ele não entende dos princípios. Sabe o que acontece, meu pastor e apóstolo? Deus, muitas vezes, pelo menos comigo foi assim, e com muitos outros homens de Deus, ele faz isso, né? Ele coloca-nos por debaixo de pessoas que, aos olhos do homem, não é? Parece que elas estão assim um pouco abaixo do nosso nível. Mas são essas pessoas que Deus coloca como autoridades nas nossas vidas. Ok? E que servem, se tu és uma pessoa que tem muito conhecimento, estudou muito e tal, Deus vai te colocar como alguém que nunca leu, que é para não escreve, para a moldação de caráter. E essa pessoa é o indivíduo que vai te liderar. Para moldar teu caráter. E tu tens que ser submisso à autoridade espiritual dessa pessoa. Tá percebendo? Mas as pessoas aqui invertem a coisa, né? O cenário. Eles, se eu sou um pastor e acredito que o apóstolo Dani tem uma mega igreja, né? E eu quero chegar àquele nível, né? Eu vou procurar o apóstolo Dani para que me diga qual é o segredo para ter uma igreja enorme como... Há segredo? Aí é que está. Eu só quero perceber se há segredo. Mas eu acho que tudo que... Aí é que está. Mas veja só como é que tu estás a procurar essa pessoa. Tudo que para mim, na minha opinião, tudo que envolve segredo é ocultismo. As coisas do reino... para o crescimento do reino devem estar disponíveis para todos. Devem estar disponíveis para todos. Eu não preciso me submeter a ti para tu me fazeres perceber como é que eu preciso fluir e servir a Deus com excelência. Bom, Dani, né? 2 Coríntios 3, acho que é versículo 6, né? Diz que a letra mata, mas o espírito vivifica, né? Existem muitas entrelinhas dentro da palavra de Deus, né? Que tu acabaste de dizer, por exemplo, aqui que tu tens este dom da interpretação das Sagradas Escrituras. Has de ver que tu pegas um versículo da Bíblia e tu começas a ver muita coisa, né? Coisas que pessoas comuns não apanham ali, não é? Qual é que seria o segredo? O Espírito Santo. O Espírito de Deus em si é revelador. O João já diz, Jesus diz assim, olha, importa que eu vá, para que o Espírito Consolador desça. Ele vos ensinará todas as coisas e vos lembrará das coisas que eu vos ensinei. Exato. Então tu tens duas coisas aqui. O Espírito Santo te ensina outras coisas e te lembra o que você foi ensinado. Agora parece que não entendeste aqui. He will not bring new things. He will teach you. Vai te ensinar. Vai vos ensinar outras coisas
e também vai vos lembrar o que eu vos ensinei. Exatamente, exatamente. Agora, a questão aí já é a seguinte, por exemplo, né? Hoje eu estou aqui neste podcast abençoado, né? Nós tentamos marcar isto aqui vários dias. Semana passada tentamos, depois tentamos marcar para tivemos contratempo, não conseguia e tudo mais. Depois temos marcado para a semana que vem, né? Só que de repente entrou uma viagem, pedi a minha assistente para entrar em contato com a tua equipa para ver se marcávamos para hoje e aconteceu. Mas para quem é espiritual, todas as coisas são espirituais, né? Eu tenho que perceber o convite que me foi formulado de forma espiritual e também o meu mover para este lugar de maneira espiritual. As pessoas que eu procuro para resolver algum assunto, algum aconselhamento, alguma coisa, precisam ser com base no Espírito Santo de Deus. O que acontece hoje? Hoje há muitos simeonistas. Simeonistas são aqueles indivíduos que nem o Simão, que viu que o Espírito Santo de Deus passava, não é? Através da imposição de mão, quando Pedro foi chamado para Samaria, e lá havia alguns convertidos e tal. Havia um mago lá, chamado Simão, que se converteu, andava com Filipe. Okay? Ele andava e era um indivíduo muito curioso. Antes de Filipe ter ido pregar em Samaria, o Simão era o tal, que era conhecido como o grande poder de Deus. Na cidade e toda a cidade de Samaria. Toda a cidade de Samaria se rendia ao Simão e tal. Mas depois ele se converte. Quando Pedro chega lá, Pedro e João, quando vão para lá, e eles apercebem-se que através da imposição de mão, o Espírito Santo era de coisa. O Simão diz para Pedro, né? Está aqui a massa, está aqui o taco. Você só me mostra, me passa esse mamo para quando eu também fizer. As pessoas também possam receber isso. Deus é muito bom por nos fez chegar aqui. É exatamente o que está acontecendo com essa geração de indivíduos que não sabem dar honra. São simeonistas. Por que eles vão para os Tibi Joshuas e outros mais e tal? Eu falo de Tibi Joshua porque eu tenho ele como uma referência mesmo de falso profeta. Mas é grave essa acusação. Não é acusação. Ele é um falso profeta. É grave. Não é grave. Por que tu chegaste a um nível? Tu vais ferir sensibilidade, meu irmão. Eu não estou aqui para agradar homens. Aqui, meu irmão, eu já tenho dito isso há muito tempo. Okay? E eu orei muito sobre esse assunto, por exemplo. Sobre a questão de Tibi Joshua, eu orei muito. Mas eu vou dar aqui alguns pins para quem tiver ouvidos para ouvir. Vou dar aqui alguns pins. Mas isso aqui vou dar alguns pins. Tá bom. Quando Tibi Joshua... É pela primeira vez que tu falas que ele é falso profeta ou já vem? Não, já falei. No meu Facebook está lá. Na época do curso, como é que é? Na época da Covid-19. Na época da Covid-19, esse indivíduo apareceu a dizer que haveria de chover e que a chuva iria retirar a Covid-19. A Covid iria desaparecer com a chuva. Eu peguei o post, não é, em que ele falava disso, não é, e fiz um comentário. Né? Eu fiz um comentário, eu disse, a chuva vai passar e a Covid-19 vai continuar. Quando a chuva passou e a Covid-19 perdurou, ok? Voltei para o post, porque muita gente foi lá também fazer os seus comentários e tal. Voltei para o post e fiz a citação das Sagradas Escrituras. Quando um profeta fala, tem que acontecer. Mas tu achas ele falso? Tu achas ele falso ou tu não gostas da forma operacional dele? Não seria um tipo, não gosta da forma operacional dele? Não, tem muitas questões operacionais que não são coerentes, né? Tem muitas coisas que... Mas veja só, por exemplo, tu viste aquele documentário que foi feito sobre ele? Não. Tu viste? Há um documentário, vai ver o documentário que foi feito pela BBC. BBC é uma estação de televisão e rádio muito renomada. E eles começaram a fazer uma pesquisa sobre a vida dele,
ok? Entraram nos bastidores da igreja dele e entrevistaram alguns obreiros, né, que tinham saído de lá e que eram mantidos em cativeiro, das quais ele se relacionava sexualmente com essas pessoas, com esses indivíduos, mulheres. Mas pode ser calúnia, pode ser mentira. Não, quando é uma pessoa, a gente ainda pode duvidar, né? Isso é um pouco de misoginia, né? A gente tem aquela tendência de, quando uma mulher faz uma queixa sobre violência doméstica ou abuso sexual, nós queremos sempre tentar dar crédito ao homem. Mas muitas mulheres passam por isso, até inclusivamente nas nossas igrejas nos dias de hoje. Tem muitos pastores que estão aí a engravidar as moças, que dormem com obreiras e praticam esse tipo de coisas dentro da igreja, o que é errado, ok? A questão especificamente desse documentário, que não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro, não foi cinco, não foi seis, não foi sete, foram várias. E não foram só mulheres, foram homens também, que davam testemunho disso. Você vai perceber, né? Foram muitas pessoas que foram e fizeram coisas. Estava-se a preparar um processo. Por que eles não Estava-se a preparar um processo de crime contra ele. Por que não fizeram isso? Não, e daí eu vou chegar lá. Estavam a preparar um processo contra ele. E no dia em que ele seria chamado, foi quando ele morreu. Foi quando ele morreu. E o documentário saiu 1 ano depois da morte dele. Saiu 1 ano depois da morte dele. Tá bom. Então muita gente partia do princípio, porque Dani, é aquilo que eu tenho estado aqui a dizer-te, não é? Tem características, e eu vou nomear algumas características que são muito problemáticas no que diz respeito à condução de um culto, à condução de uma pregação, à condução da palavra de Deus e a liderança, né? Como é que a gente lidera a igreja. Isso é muito importante. Nós temos que verificar todas essas características, não é? Se tu fores à própria Nigéria, os movimentos evangélicos, ok? Das igrejas evangélicas do coiso, lhe consideravam feiticeiro, por causa das suas práticas. Mas sabes tu vais, quem for a ouvir-te a falar nisto, e que é grande admirador do profeta T.B. Joshua, mas tu vais entrar em problema. Não vou. Eu tenho bases. Não vou. Tá bom, mas então, quem são os verdadeiros? Estamos dentro de apontarem os verdadeiros. Não, a questão aqui não é... A questão não é apontar verdadeiros, a verdade está na Bíblia. A verdade está na Bíblia. A verdade é a palavra de Deus. Vou dar um exemplo muito básico como este. A palavra de Deus diz assim, João capítulo 4. Jesus Cristo se assenta no poço, vê uma mulher samaritana, quer beber, né? Quer tirar água. Jesus Cristo está ali, diz para ela, dê-me de beber. Diz, mas como é que tu, sendo judeu, estás a falar comigo? Diz, olha, se tu soubesse com quem estás a falar e tal, tu pedirias e eu te daria até água viva. Não é verdade? Depois vais um pouco mais para frente, João capítulo 7, próprio Jesus que te explica que a água viva é o Espírito Santo. A água viva, de que ele estava a referir-se lá atrás, né? Aquele rios de água viva fluirão sobre você, né? Está a referir-se ao Espírito Santo. Portanto, água, né? Água viva, água é o Espírito Santo, não é? E o próprio Deus, falando com a mulher samaritana, diz para ela que rios de água viva fluirão sobre ela. De repente, tu estás a ver pessoas que vão vender água dentro da igreja e a levar as pessoas a comprarem aquela água, porque aquela água contém fonte de alguma coisa que lhes vai fazer bem. Quer dizer, contrário às Sagradas Escrituras. A palavra de Deus está a dizer que dentro de nós, vai fluir rios de água viva. E tu estás a me trazer água para me vender na igreja, para dar pessoas para beberem a água, né? Para beberem a tua água, porque essa água que vai me curar. Qual é o rácio bíblico? Quem que está certo aí? És tu ou é a palavra de Deus? Vou um bocadinho mais à frente. Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz assim, porque a fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então significa, e no versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O que Deus está a dizer? Está a dizer que para uma pessoa agradar a Deus, essa pessoa precisa de viver pela fé. E para viver pela fé é preciso você não ver.
Essa aqui é a base do nosso ensino. E tu vais para a igreja e eu comecei a te entregar uma série de elementos para tu pegares, para tu levares, vai levar a areia da coisa da igreja. Vai espalhar a areia na tua casa. Isso aí é o quê? Isso é sincretismo. Isso aí é ocultismo. Estás a entender? Então tenho bases. A questão, por exemplo, da Nigéria, as pessoas têm que perceber aí em casa. Tem muitas informações que já rolam. Nós, como estamos neste mundo, já fomos convidados e sabemos como é que a coisa funciona. Como é que a coisa funciona? Não, tu, quando tu vais... Há um indivíduo chamado Macado. Ele escreveu um livro, um pastor sul-africano. Ele escreveu um livro que explica todo o processo de consagração da qual ele passou na sua viagem para a Nigéria para ganhar poderes. Ele conta. As pessoas que não querem pesquisar, que não querem lá ver. O que é que se faz lá? Onde é que se entra? Lá está lá. Mas pode ser que não é um caso que seja de todos que vão para lá. Naturalmente, porque é um país, e eu posso viajar para a Nigéria para outros fins, né? Para outros negócios e tratar muitos assuntos. Isso aí é comum, ok? Não, ministerialmente. Mas, ministerialmente falando, a questão da subjugação espiritual, quando houve um profeta que veio aqui, que desceu aí no aeroporto, depois ficaram uma série de 12 pastores, mesmo a fotografia mostrava pessoas de joelhos, porque está a chegar um cabeludo qualquer aqui, ok? E nós, e o grande problema que nós temos, nós os evangélicos, né, pelo menos nós aqueles que, quando digo nós, eu estou a falar de pessoas que têm a palavra de Deus, que conhecem a palavra de Deus, o grande erro que eles cometem é se misturar com esse tipo de pessoas, porque o que causa na cabeça da pessoa? Se esse indivíduo comete erros, ele tem um evangelho errado, né? Ele é um apóstata, é um apóstata, né? É um herético, ok? Apostatado é um indivíduo que conheceu e saiu. Okay. Ele sabia de como é que as coisas são feitas, mas a pressão do dinheiro, sei lá das quantas, fez com que ele saísse e se tornasse aí um curandeiro, ok? Um curandeiro dentro da igreja, né? Um curandeiro, um zione dentro da igreja. Apóstata. Depois tem também o herético. O herético é aquele que não segue aquilo que está escrito. Acredita que, por exemplo, o batismo... 3,16. Como? Acredita que João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas ele vai interpretar. Ele vai interpretar da sua maneira. Já cruzei com alguém que me chegou e disse, sabe o que? Deus falou comigo que o batismo tem que ser 3 vezes, porque é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então tem que mergulhar ele 1, 2, 3 vezes. Mas eu disse, você, o que ele falou? Não, porque o Espírito de Deus, come on, man. A Bíblia diz que mesmo se um anjo vier te falar alguma coisa ao contrário que está nas Sagradas Escrituras, né? Seja anátema. Estás a ver? Então, a grande problemática nossa é que o Dene chega, prega a palavra. Essas pessoas que fazem essas coisas erradas, eu dei exemplo de um, que até já se foi, né? Podia dar exemplo de muitos outros, mas vamos por enquanto deixar com isso. As pessoas que fazem essas coisas erradas, errôneas, precisam de aceitação. Okay. Porque é a aceitação que leva massas ao encontro deles. Aqueles movimentos, de fato, puxam massas. Por quê? Porque não prega, não se fala sobre pecado, não se fala sobre uma vida correta, reta, idoneidade, não se fala. É prosperidade, é o evangelho da prosperidade. Vais casar, vais ter filhos, vais ter sei lá das quantas, vais ter carro, vais ter dinheiro, etc. You know? E é dito às pessoas aquilo que elas gostam. Então, essas pessoas precisam dessa aceitação. E como é que vão ter essa aceitação? Elas vão procurar quem é que... ok, o Dene. Dene é um indivíduo que tem palavra e tal. Procuram. Tiras uma fotografia com ele. A partir daí, eu já te vi com aquele apóstata. Né? O que acontece aí? Né? Na mente das pessoas, o herético ou a pessoa apostatada, né? Também é correto. E o next thing you know, quando aquele apóstata, aquela pessoa que anda fora dos caminhos da verdade de Deus, mete água. O que eles dizem? Esses pastores, esses apóstolos,
esses evangélicos. Ele está assim agora. Tá, sim. Agora tá assim. Mas por quê? Porque a culpa é nossa. Nós é que aceitamos que todos os movimentos sejam conotados como movimentos cristãos, quando de fato não são. Eu vou dar um exemplo, eu vou dar aqui um exemplo de uma igreja clássica que não é cristã, a católica. Eles não são cristãos. Porque tudo o que eles fazem contraria a Bíblia. Contraria. A idolatria, né? Êxodo 20, versículo 4. Não faça para si imagem de nada que existe no céu, na terra, não é? Nas águas, debaixo da terra. Não se prostre diante dessas coisas, porque eu sou um Deus zeloso que castiga os filhos pelos pecados dos pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desobedecem. Isso é um princípio, antes de ser lei. Ok? Tu tens, por exemplo, a reverência a Maria, quando a Bíblia diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, não tens outro caminho. Não tens. Então, não tem Maria aqui, não tem Papa, não tem ninguém. Não, é Jesus, não tem outro. Não tem outro. Não há estátuas, não é o que a Bíblia ensina. Mas se eu apareço, estás a perceber? E por alguma razão, algum movimento ecumênico, alguma coisa parecida, e eu estou ali e tal, o que vai acontecer na mente das pessoas? Vamos pensar que são todos iguais, mas não somos iguais. E nem temos o mesmo Deus. O fato de tu dizeres, eu sigo Jesus Cristo, e eu dizer que eu sigo Jesus Cristo, não significa que nós seguimos o mesmo Jesus. Resultado, tu tens aí curandeiros, e outros críticos, pessoas aí, ateus, etc., né, que desacreditam o cristianismo, porque desenham o cristianismo nas lentes e na perspectiva católica. Eles pensam que o cristianismo é catolicismo, e não é. E algumas pessoas pensam que o catolicismo nasceu com Pedro, não é? Em Atos 2, em Pentecostes e tal, e perdurou. As pessoas nem sabem que aquilo foi uma criação do governo romano, está a perceber, né? 500 anos depois da morte de Jesus. As pessoas não sabem. E começam a dizer, porque a Bíblia que vocês estão a ler é uma Bíblia ocidental. Qual Bíblia ocidental? Começam a dizer que Jesus Cristo tem um Jesus. Por isso nós ainda temos um império romano vivo. O fato de tu teres um desenho de um Jesus de olhos azuis, loiro, não significa que Jesus está na Bíblia, tem essas características. Se tu fores a ler a Bíblia, tu vais entender que é muito contrário a isso. O livro do Apocalipse diz que os anjos têm cor de carvão. Qual é a cor do carvão? Se a Bíblia está a dizer que os anjos estão com cor de carvão, né? E tu tens anjos desenhados aí brancos, da quem está certo? Se a Bíblia está a dizer que os cabelos de Jesus são da cor, são como lã, né? Lã é o quê? Lã é fino ou é carapinho? Estás a perceber? Mas é o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que os pés de Jesus são da cor do latão, a cor do latão qual é? Latão é bronzeado. Ok? Então, as pessoas têm que voltar para as Sagradas Escrituras, entender o que a Bíblia diz e julgar as profecias. Olhar para o que as pessoas estão a fazer e julgar. Ver esse indivíduo que está a fazer é bíblico. Ou não. Ou não. E não ficarem naquilo de professar, papai, etc. Then, sabes o que acontece no mundo profético? Muitos desses indivíduos que dizem profetas, que não são profetas de Deus, sabe o que acontece? Entram no Google, colocam detetives a pesquisar a vida das pessoas, vão buscar dados sobre o indivíduo, quem é o pai, quem é o nome da mãe e tal, preparam ficheiros. Em alguns países, isso eu falo com conhecimento de causa, não estou aqui a especular. Em alguns países, estes movimentos têm detetives, pessoas, agências preparadas para te dar informação. Você abre igreja e contrata uma agência e paga a agência. Mas isso e a agência não são tipo coisas da tua cabeça assim. Não, eu não faço isso. Eu sou uma pessoa eu sou uma pessoa instruída. Eu sou uma pessoa instruída. Eu sei o que falo. Estou a abrir os olhos das pessoas aí em casa para entenderem. Tem agências
que fica tipo a puxar A ficha gente, das você pessoas. assim, né? É líder de igreja, né? Valente Você é da líder de fé. igreja, valente da fé. Né? Geralmente as igrejas costumam ter um dossiê com o nome das pessoas, o PI, etc. Uma organização, um escritório. Você sabe quem são os membros dessa igreja. Quando acontece alguma coisa, você sabe quem faz parte e quem não faz parte. Se alguém vem, precisa de uma declaração de que esse indivíduo faz parte da igreja Valentes na Fé, não é? Tem um escritório que vai puxar o dossiê do indivíduo, não, de fato faz parte, vai passar uma declaração, vai carimbar e vai entregar, o indivíduo vai, não é? Então tem esses dados. Tem agências, ok, que trabalham com as igrejas. Você entrega dossiê, essas pessoas vão fazer um trabalho minucioso de bastidores para te trazerem dados referentes a pessoas. Então tu chegas ali, já leste o dossiê do fulano e tal, ou alguém que veio, visitou pela primeira vez, já conhece o nome da pessoa e tal, até pessoas estão prontas, vão tirar dados dessa pessoa. Na segunda visita que tem, ele começa a profetizar sobre essa pessoa. Você, a empresa que você abriu, há um mês atrás abriu, e tu, como é que sabe, papá, que de fato abriu igreja? Aqui eu contei um são quem? Um são quem? Precisa ter muito cuidado. Fiquem na Bíblia, fiquem na palavra de Deus, andem na palavra de Deus. A equipe aqui está a dizer que já estamos com muito pouco tempo, senão havíamos de abrir muita coisa. Mas o que eu quero que vocês aí em casa percebam é que fiquem na palavra de Deus e julguem as profecias. Não estou a dizer que todos os profetas que andam por aí são malucos. Existem homens de Deus, mas os homens de Deus que verdadeiramente fluem no ministério profético, vou te dizer uma coisa, muita gente até nem conhece, nem sabe quem são. Os profetas de verdade desta nação, indivíduos que têm dom profético, indivíduos que ouvem a voz de Deus, que Deus fala com eles, nem estão na televisão, nem estão nos podcasts, nem estão, são indivíduos que Deus escondeu. E você que está no podcast, qual é a ideia? Não é escolhido. Nós vamos deixar isso para o povo decidir. O povo vai decidir, o povo tem que decidir, né? Epa, homem de Deus, eu quero mesmo agradecer por estar aqui. Eu gosto das pessoas que equilibram. E eu não gosto muito de ter simplesmente pessoas que falam as mesmas coisas. Então, aí a gente não aprende nada, não conseguimos ver as coisas de um outro ângulo. É preciso também olharmos as coisas de um outro ângulo e podermos aprender. E quero desde já agradecer. Acredito que muitos lá em casa e aqueles que vão assistir este podcast daqui a 50 anos, 30 anos, eles vão poder dizer, não, for real, eu fui abençoado com aquele podcast. Só podemos ter o volume 2, pai. Amém. Vamos ter o volume 2 aqui, porque depois das reações. Depois das reações, vejo que ainda querias falar muita coisa e vamos ter. Então, família, foi um grande prazer poder tê-lo aqui. Muito obrigado. Meu nome é Danny Timan. Isto é Visioncast com Danny Timan. E até sexta-feira aqui no nosso canal do YouTube e aqui na tua TV. Deus abençoe. Fomos. Olha, fique com publicidade aí da Unção Sem Limites. Veja o spot. Temos surpresas. Até já. Há um tempo em que os limites são quebrados e o sobrenatural se manifesta. Eu quero sair daqui, a tripulação deve me ver de longe. Moçambique, prepara-te para uma experiência fora do comum. Dia 13 de dezembro, às 13 horas, no pavilhão de Machacana, o poder de Deus vai invadir o impossível. Vem aí, Unção Sem Limites, com o apóstolo Danny Timana. Será uma tarde de cura, libertação, fúria espiritual contra as trevas. Este é o tempo de romper. Este é o tempo de provar que em Cristo não há limites.
Dia 13 de dezembro, pelas 13 horas, no Pavilhão do Machacana, com o apóstolo Danny Timana. Unção sem limites. O sobrenatural vai ser visível.